Você já se sentiu pressionada pela sociedade e estar diferente do jeito que você estava em algum momento da vida? A todo momento. Acho que todo momento. É um desafio diário, praticamente, né? Sim. Que a nossa estima vai, sobe e desce. Então, às vezes, você passa por algumas situações e o seu corpo muda e as pessoas acham que elas têm essa liberdade de falar do corpo do outro, né? De direito, insistir num padrão que, de repente, não existe. E a gente também tem essa autocobrança, né? Eu acho que eu não estou encaixando. E aí você quer comer demais ou por ansiedade ou quer comer de menos para encaixar em algum espaço. Enfim, eu acho que é um dilema quase que diário de muita gente. Eu concordo, porque por trás daquele pensamento assim, nossa, a pessoa emagreceu, nossa, a pessoa engordou, né? Nossa, fulano engordou tanto. E a gente não sabe o que está passando na vida dela. A gente cria nas pessoas os distúrbios, às vezes, né? Sem a gente imaginar. E um comentário, às vezes, pode desencadear muita coisa. Vamos falar sobre isso? Vamos agora. Olha, você sabe que relações, né, podem afetar muito a nossa autoestima, tanto a relação com o nosso corpo quanto com a comida, tá bom? Dados da Associação Brasileira de Psiquiatria indicam que cerca de 4,7 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno alimentar e muitas vezes sem diagnóstico. A condição que é comum surgir na adolescência e no início da vida adulta tem chamado a atenção nos últimos tempos, por ser observada em diferentes faixas etárias. Questões emocionais, pressões estéticas e até as redes sociais estão entre os fatores que podem contribuir para o aumento dos casos. Sim, mas quais são os sinais do desenvolvimento desses transtornos alimentares, hein? Vamos entender um pouquinho? Quem nos explica é o psiquiatra Sérgio Rosa. Seja muito bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo bem, doutor? Olá, Seja tudo bem-vindo. Fica à Obrigado. vontade, Por senta-se aqui. favor. Ótimo. Doutora, a gente já começou ali meio que desabafando um pouco sobre isso, mas quando a gente fala dos distúrbios alimentares, eles começam de alguma forma sendo distúrbios sociais? Eu acho que, bom, primeiramente, não deixa de ser um distúrbio social, sim, né? Nesse contexto que a gente vive atualmente, né? Diante de tanta cobrança que se tem hoje, né? De um modelo padronizado, de algo que a gente precisa entregar e muitas vezes é muito difícil. Mas o transtorno alimentar, propriamente dito, dentro da psiquiatria mesmo, é uma doença psiquiátrica muito grave, que gera um dano físico e mental, assim, avassalador. E conforme vocês citaram aqui no início da apresentação, né, subdiagnosticado, ou seja, muita gente passa por isso, tá? E não tem acesso, não consegue fazer um diagnóstico, não tem um auxílio adequado, né? Então envolve um reconhecimento da família, das pessoas próximas ali, envolve a sua própria crítica a respeito daquilo. A gente consegue, eu costumo falar isso no meu consultório, né? A gente consegue arrumar ou minimizar aquilo que a gente entende que está errado. E o grande problema do transtorno alimentar é que muitas vezes a pessoa vive aquilo, passa por todo o dano gerado pelo transtorno, mas não consegue reconhecer de maneira assim, né, categórica o mal que está causando na sua própria vida. Sim, doutor, ainda nesse caminho que você está falando, a pessoa que tem o transtorno alimentar, muitas vezes ela esconde. E ela esconde ali da própria família, das pessoas que estão ali na convivência com ela, né? Eu me lembro muito mais na adolescência de amigas de escola contando coisas absurdas e aquilo, para os adolescentes, era uma coisa assim, tipo, nossa, legal. E os pais não faziam a mínima ideia de que aquilo estava acontecendo. Como que a gente pode identificar dentro da nossa casa que talvez um filho, ali um primo, alguém está precisando de ajuda? Boa pergunta. A gente precisamos ficar atento aos sinais, aos pequenos sinais que o transcorrer do transtorno causa nas pessoas, né, de certa forma. As pessoas, aquele que está passando pelo problema, muitas vezes esconde porque compensa esconder. Eu tenho um plano, eu quero perder peso, eu tenho uma interpretação errada de mim,
Então, é proposital, é consciente isso, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa leitura daqueles que estão próximos de nós, né? Um pensamento excessivo, uma busca exagerada por determinados alimentos, atividade física. Hoje, os transtornos alimentares mais graves, porque quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente imagina aquela pessoa olhando no espelho, se vendo muito magra, né? Aliás, o contrário, se vendo acima do peso e ela muito, extremamente magra. Isso não é bem assim que a gente recebe a grande maioria das vezes no nosso consultório, na nossa rotina. Não, isso vem velado, isso vem disfarçado, né? Que a gente precisa fazer uma investigação. Então, para nós, para os profissionais, já precisa fazer ali uma busca ativa para fazer os diagnósticos, para enquadrar ali. Imagina numa rotina normal ali dos pais, então acaba sendo difícil e passa, e vai se cronificando, o tempo vai passando e vai ficando cada vez pior e mais difícil de tratar. Temos que ficar atento aos pequenos sinais. Eu costumo falar, né, no meu consultório, tudo precisa do equilíbrio. O que está em exagero está errado. Até mesmo amor em excesso vira uma obsessão, vira uma coisa descompassada, né? Sim. Então a gente precisa manter aquele equilíbrio. Mas aí, de repente, uma jovem, né, que eu diria, o início, né, onde a maior prevalência estão nas mulheres jovens, início da vida adulta ali, na adolescente, início da vida adulta, né? Então ela tem uma preocupação excessiva com peso, ela tem uma fuga do convívio social. Então, a escola monta uma excursão, vão todos para a praia, não sei, para Porto Seguro, no final do curso ali, não tem uma excursão para Porto Seguro, lá na Bahia? Né? Comemorar? Eu não vou. E aí a gente pode pensar e levantar várias hipóteses ali, mas talvez a gente não perceba. Será que ela não vai por uma questão da própria autoimagem? Por estar fugindo daquilo, porque ela não está no peso adequado? Então, olha a restrição social que ela já começa a ter. E aí vai se fechando, Então, é multifatorial, tem vários, são vários os fatores que podem desencadear um transtorno alimentar. Mas quando ele se instala e quando ele se aplica ali, o dano é muito grande, é um sofrimento enorme e se arrasta. Então, precisamos ficar atentos aos sinais, mudança de comportamento, uma busca excessiva por um determinado padrão, fuga social, isolamento social, tudo isso são fatores que podem mostrar, que podem sinalizar. E, claro, procurar uma avaliação profissional, né? Não deixar para depois. Sempre quanto antes, melhor. Trabalhar a conscientização, trabalhar a orientação profissional, tanto psicológica quanto nutricional, enfim, até mesmo de médica, né? Porque os danos são enormes quando está caracterizado. É muito grave, né? É muito grave. A gente tem aqui, doutor, algumas frases comuns que de repente as pessoas ouvem ou até falam para alguém que não são tão legais. Então, olha só, né? E que geram um tal do gatilho, que a gente tem falado bastante sobre isso, né, doutor? Isso. E ali tá aquela primeira, nossa, você emagreceu, tá linda. Como se não estivesse antes, né? Como se nunca tivesse sido. Exato. O sol magra que é bonito. Olha o reforçamento que se faz ali, né, nessa frase, né? Já tem um contexto de reforçamento, né? Mas o problema é esse, nós, talvez que já passamos daquela idade de maior prevalência inicial, a gente tem um amadurecimento melhor para lidar com isso. E aquela jovem de 14, 15, 16 anos,
ela não tem ainda isso. Ela quer ser aceita, Ela né? quer ser aceita, É tudo exatamente. igual. Eu andei vendo umas adolescentes esses dias perto da minha casa. Eu reparei, gente, eu sei na minha época que é assim também. Existe o padrão dos adolescentes, né? Sim. Todas iguaizinhas, o cabelo na mesma altura, chapeado do mesminho jeito, Sim, com a é um roupa padrão. igualzinha, com o mesmo shortinho jeans. Então, o padrão, quando a gente é adolescente, é o que nos interessa. Sim. Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai gostando de ter a nossa identidade, mas nessa época machuca muito você não tá no meio, na massa, né? E quando a gente fala dos transtornos, né, doutora, a gente está falando aqui, por exemplo, da anorexia, né? Que seria esse de repente, ter, né, o forçar o vômito, querer estar magro demais, mas a compulsão alimentar também é um transtorno, Também. que é o contrário, né? E aí a gente tem, por exemplo, a frase ali, é só ter força de vontade, né? Então, Que você é consegue. É tão simples, né? É. É muito simples isso, né? É só ter força de vontade. Não, infelizmente não. Precisa de muito mais do que somente ter força de vontade. Inclusive, a pessoa que está passando pelo transtorno alimentar, na grande maioria das vezes, claro que tem alguns casos específicos associados a uma deficiência mental ou algum distúrbio maior, né, da mente. Mas é só ter força de vontade. A pessoa é consciente, ela é inteligente, ela tem uma capacidade cognitiva boa. Só que o que ela não consegue é gerenciar aquilo ali, né? A cobrança social, esse padrão único que a gente vê nas redes sociais, que preciso obedecer, eu preciso me inserir naquilo ali, né? No meu consultório, eu ouvi há um tempo atrás algo que eu nunca mais esqueci. Eu atendi uma jovem, ela tinha 17 anos, né? E ela disse assim, na verdade chegou lá para mim para tratar ansiedade. A mãe levou lá para, né, falando sobre ansiedade e tal. E ela tinha, assim, um transtorno alimentar ali em curso. E ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, doutor, e aí eu saio com as minhas amigas, a gente vai numa festinha, a gente vai numa balada, a gente vai em algum lugar, e as minhas amigas, elas se ajeitam. Ou seja, tem um menino querendo conhecer uma, querendo, né, bater um papo com a outra, mas comigo não. Eu sou a pessoa que fico articulando. Sempre eu que articulo os encontros ali. Mas e eu? Onde eu fico? Sabe? Aquilo, eu nunca mais esqueci disso, né? Claro, ela tinha um sobrepeso e essa angústia fazia com que ela comesse mais ainda. Mais ainda. E daí é um processo, aí né? É uma... Porque daí a angústia vem, a tristeza, Exato. ou não se encaixar, e a pessoa vai comendo cada vez mais, ou vai emagrecendo cada vez mais. E nesse sentido, entram as doenças psicológicas, né? Sim. Que é aquilo da frescura. Quando a gente fala de doenças da mente, ainda existe um preconceito muito grande de que elas não são de fato verdadeiras, né? Tudo que é aquilo que acontece dentro da gente e muitas vezes as pessoas não enxergam, não tem valia, né? Infelizmente, ainda hoje, né? A psiquiatria, que eu vivo isso 24 horas por dia, eu vejo que ainda é uma especialidade estigmatizada. Eu vou no psiquiatra? Eu não vou. O psiquiatra é o médico... Eu não preciso, né? Eu não, Deus me livre, eu não quero. Então, assim, ainda a gente vê isso acontecendo, né? E isso, infelizmente, né, leva à cronicidade de algo que a gente poderia intervir inicialmente e sempre, em se tratando de comportamento ou as doenças psiquiátricas, os transtornos psíquicos, sempre, quanto antes, abordar, muito melhor e mais fácil é o tratamento. Sim. Porque a gente tem que evitar a cronicidade, né? Que é o que muitas vezes é a grande dificuldade que a gente tem. Chega para mim uma pessoa que viveu um transtorno alimentar desde lá dos seus 14 anos, agora chega para mim lá já numa idade mais avançada, já, enfim, toda crônica, já adaptada a várias... Então, viajar, passear, se relacionar, já está estabelecido a fuga social, já está estabelecido vários vícios ali, sim, maléficos, né? Então, vamos prestar atenção na gente, nas pessoas que estão à nossa volta, né? Porque a gente tem que se amar primeiro, cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, cuidar de verdade e também cuidar de quem está conosco nesse mundão.
Doutor, seja sempre muito bem-vindo. Obrigada, viu? Eu agradeço demais, viu? Eu agradeço pelo convite. Falar de algo tão importante, eu acho que é sempre bom, né, para todos nós. Então, eu que agradeço. Perfeito. Obrigada. Doutor, olha, a gente até tinha colocado aqui na nossa tela, né, o que não falar e o que pode ajudar. Vamos colocar no nosso Instagram? Vamos. Porque daí a gente coloca no nosso Instagram, junto com a foto do doutor, e também você que está assistindo aí de casa pode clicar lá e acompanhar, porque quando a gente tem conhecimento, a gente tem menos preconceito. Exato. Doutor, obrigada mais uma vez. Obrigada, Eu agradeço. doutor. Eu agradeço. E lembrando sempre, né, que a gente tem que respeitar as pessoas, nos respeitar primeiro, porque quando a gente entende isso, a gente consegue fazer isso pro outro também, e saber o que a gente fala, porque isso pode realmente prejudicar alguém. E o corpo, cada um tem o seu, né, e que a gente saiba cuidar com muito amor.